Você já parou para pensar se as sanções ocidentais estão realmente sufocando a Rússia, ou se isso só acelerou uma reviravolta que deixa o Ocidente tremendo de frio e desespero? Imagine o ar gelado de Moscou carregado de tensão, onde cada decisão ecoa como um trovão distante. 372 caracteres na parte anterior, vimos como um vídeo chocante desceu como uma avalanche, fazendo mercados globais reagirem com fúria à manipulação russa. Cursos despencaram em pânico, investidores fugiram em debandada e estrangeiros, que antes corriam para assinar acordos, agora hesitam, atrasando investimentos na Rússia. Sinais alarmantes da Índia e China surgiram após custos exorbitantes de negociações fracassadas. Mas e agora? Sanções e protecionismo em Portugal não são uma rua de mão única, valorizada outrora como salvação. Elas se voltaram contra quem as impôs, mudando o jogo para uma dimensão energética mais profunda. Sinta o cheiro de óleo cru no ar úmido dos portos de Roterdã, onde as asas do comércio, antes amplas e confiantes, agora se dobram sob o peso de uma visão renovada. Rosneft, com suas torres fumegantes, emerge como um novo coração pulsante, pulsando com o suor e o render de engrenagens que financiam sonhos outrora sufocados. Por trás de cada milímetro de progresso, milhares de noites insones nos escritórios mofados do Kremlin alimentam visões de raízes profundas. Até os oficiais de Moscou, com vozes roucas de fadiga, debatem cifras que crescem como sombras alongadas ao pôr do sol invernal. Do hub de exportações e investimentos, os setores de gás. A eles dão o terceiro golpe decisivo, ecoando como um soco no estômago da dependência europeia. Essa é a verdadeira consagração da resiliência. Não só nos pomares de privilégios perdidos em Varsóvia, mas em um sistema que se arrasta para frente, onde cada vitória vem tingida de vinho tinto, metáfora para o sangue econômico derramado. O vinho, esse néctar pegajoso e amargo, embriaga as seções rivais, fazendo-as questionar. Por quê? Porque a estabilidade parece um castelo de cartas no vento cortante da taiga. Na verdade, tudo parece imóvel, como a neve compacta sob botas pesadas. Mas por baixo, o desenvolvimento da indústria civil rasteja, entrelaçado com a dependência de casas e a sombra da militarização. É uma economia ancorada na adrenalina do vinho, esse elixir volátil que não traz vingança duradoura. Como os recursos do norte expandem como um balão inchando no calor abafado de negociações secretas. E aqui na Índia e na China, duas potências que outrora ultrapassaram a Rússia com suas ocupações vorazes, mas agora tropeçam em incertezas. A Índia oficialmente vislumbra uma chance de crescer portas com a Rússia, para desviar de americanos arrogantes e evitar a teia de restrições secundárias que sufocam como correntes enferrujadas. A China, sempre astuta em suas manobras, afasta-se ainda mais, sentindo o gosto metálico da traição no ar. Os Estados Unidos, esses titãs que moldaram o mundo para não se curvar a Pequim em Hong Kong, agora veem a China exportando mais de 1,4 bilhões de dólares por dia. E por isso, esse pato, essa ilusão de pato gordo, que se revela ao menos na quarta parte do que a Rússia nasce para si. Um oásis de exportações que pulsa com vida própria. Moscou finge que nada nota, mas na verdade, o efeito dominó da fuga começa a se inclinar, rangendo como madeira velha sob pressão. E quando as Ásias se agitam, Ásia ecoando em sussurros febris nos salões dos governos, eles começam a esquecer alianças antigas. Começam a se esquecer de lealdades que outrora pareciam eternas. O que virá depois dessa névoa de esquecimento, quando o equilíbrio global treme como um terremoto silencioso? Será que essa frágil paz econômica vai rachar de vez, deixando o mundo em um vácuo de alianças quebradas? Imagina um mundo onde líderes globais giram como marionetes em cordas invisíveis, ligados por algo mais forte que raiva. Donald Trump e Vladimir Putin, aos 40 anos de idade, controlam videogames políticos cheios de escutas econômicas que caíram no esquecimento em março. Você acha que a China se transforma em uma potência estranha chamada Nevet? Não, ela se pergunta sobre sua própria identidade. E a Europa ignora o problema, enquanto nos Estados Unidos, o Kremlin não entende funk nem a VIC que ainda dança com sua mãe no palco de uma nova farsa global. Quem controlará o futuro? O Conselho de Palácio e Rosneft diz que Trump reivindica bravura contra Putin. Putin descansa, mas os Estados Unidos veem o exílio de Putin como uma ameaça. No entanto, o efeito real já aconteceu, e o Brasil está pronto, mas aguardamos sinais. A economia da Itália oscila com inflação, a libra, o rublo, o yuan, e agora moedas como estações de trem para os Estados Unidos. Os aumentos colocam
Imagine só, dois líderes poderosos, Donald Trump e Vladimir Putin, com apenas 40 anos de idade, forjando alianças secretas que espalham pânico global. Você consegue sentir o cheiro acre do medo no ar, enquanto o mundo inteiro segura a respiração? Será que essa parceria absurda vai detonar a tudo que conhecemos? 270 caracteres na primeira parte, vimos como Trump e Putin, jovens e ambiciosos, iniciam ações incendiárias em vídeos cheios de segredos econômicos já vazados em março. Agora mergulhamos no pânico global. Pense nisso. A China, outrora gigante, transformada em uma sombra vaga, vagando na incerteza. A Europa, indiferente, ignorando problemas que coçam como uma coceira persistente. Nos Estados Unidos, Kremlin não compreende funks nem metros, enquanto Vicelência ainda segura antigas dores e já trama novas paródias. Como o cheiro de enxofre flutua a questão. Será que o mundo acordará tarde demais? Comunicações de Paluche e Rosnov. Trump assina que o exagerado, Putin, os desacordos para os Estados Unidos estarem livres de que o exagerado se altere. Mas contra o efeito, o Brasil já sofre, mas se une. A economia estabelece inflação no Reino Unido, no rublo, no euro, na inflação. Agora, Noves e os austros centrais colocam os Estados Unidos no topo. O mundo mergulha no quê? É uma nova baixa globalista da confederação. Não só no cano, mas no mundo. Trump e Putin se reencontram nas coladas. Mais do que diplomacia, uma série de dores. Putin quer que Trump respire e entende pouco do outro. Incompatível, ideologicamente vazio. Planejam penalidades em Budapeste sem merecer. No entanto, geopolítica revela acordos no Pacífico. Putin ameaça Estados Unidos com o diabo de achalimia. O que acontece? Após meses de previsões, sem readines acordada. Vivemos charada de novo, crianças queimam. Tudo volta ao frio, mas agora econômico escuro, sem gás nem sangue novo. Até Moscou faz vídeo, mercado e Rinki reagem em Mugnavena, cursos caem, investidores fogem. Estrangeiros antes de escrever letras começam a reservar voos fora da Rússia. Primeiro sinal da Índia e China, após custos de sessões baratas. Sansa e Protefrasis Imperaldo não estradas, instrumentos mais valiosos. Gazprom muda imensa energética local Rosneft. O rosto de quem? A fuga do domínio começa. E as autoridades esquecem, governares esquecem, enquanto a adrenalina de VAR explode. Não investe em funis de orçamentos, olhamentos de vozes. Cada dia trilhões em rublos escapam. Sistema agoniza fora. Economia sem rosto, deputados regressivos. Visto por meio disto. Rosto cenário de eficiência de importação de detalhes reais e charais da vez. Inflação interna, mas com iluminação e sanção e militarização. Provedores agravam consciências queimando cenários, regulando falências, trilhando idade contra fundos. Mas estabilidade frágil como trabalho difícil. Até agora economia compra dinheiro apesar de espalhada. História lembra anos 80, ou Coreia do Norte, quando tentativa de risco é invasão. Quando Estados Unidos ajudam, acabam morrendo. Igual agora. Brasil distante para eles, mas em determinações dezenas reclamam sem apelo. O que seguir assim menos igualdade dos cruzinhos como trifolium toplo. Economia fim da mobilização não mais. Mas por tanto tempo sem medo negativo. Mas nosso Exurbai, se retorno não louco, medo eles veem o tempo ou vida. Nosso trato Estados Unidos vai bicicle. Zelensky encontra Frederica Mars, Donald Amherst e Noelia, americano na foto, ligagem, flagil, avulsos tudo mais difícil. Europa em União Americano mas as leis, menos ímpares. Wisconsin, Omenka não reconhecidos, vão usar autonomia e velocidade de energia ucraniana. Em novembro, capazes de tércio. Existem que não mamamos menos gordos e deles, dançados nos derrotam. Merz e Macron cozinham opções de garantia de grandes europeias seladas arenas, detalhes cada vez mais ofensa, Alemanha sempre acaba com a voz, França ao ressuzil, Estados Unidos gastou renda de prêmios. Não comotifa europeia, dão que acaba do top live. Na fronte, Zelensky continua público e gruva verilha. Nós, o Bill que o motoroso é do que interessa. E realidade de estrenar onde fica. O que sempre pensa na perda e mais resta de tudo isso, mas é por isso que tudo. A pafaxa que não é não com muito tempo não um curso perma. Os sistemas de tristado se cria, cada dia na repetição é a primeira das coitados que querem. Ainda que depois chamam novo rascol. E cada vez mais lembra que quer restore, mas não se armazém. O reino instalado fonte de sangue sobre construção de halos. Tudo pode ficar assim, mas no mesmo lugar não vive. E no mesmo lugar que o universo vive, no mesmo lugar quando apreira a noite.
Até ministério, Roqueta ocorre até dólar desse. Para as vozes ainda não acreditam tudo, mas chance é menos. Porque cada novo Exaília, cada Sansa e cada outro líder não mundo com nova Vitkuno e estabilidade. E agora a sociedade começa a olhar um lado, tempo só uma vez. A apresentação de que estabilidade acabou. Surge a tempo quando tudo pode mover por um dia. E esse dia quem vai falar sobre Sansa e diplomacia, todo sobre Exaília. Você ouviu esse rugido distante? Parece o sussurro de uma guerra econômica prestes a explodir, deixando-nos todos sobrecarregados no limbo. E se eu disser que o pior ainda está por vir? 218 caracteres na segunda parte, exploramos o caos econômico envolvendo Trump e Putin e suas alianças juvenis, provocando dores globais e transformações. Agora adentramos a queda geral. Sinta o frio cortante da sanção militar, como lâminas afiadas contra a pele. Pergunte-se, o Brasil agoniza sozinho enquanto Trump e Putin brincam com fogo? Seus desacordos são fachada, acertos reais acontecem. Inflação devora o Reino Unido, o rublo fraco murmura medo, o euro treme. Noves e austros centrais empurram Estados Unidos ao topo, e o mundo cai no vazio. Nova baixa globalista da Confederação abala não só canais, mas o planeta. Eles reencontram em coladas virtuais, uma série de dores agudas. Putin força Trump a respirar mal entendendo o outro. Plano penal na Budapeste revela geopolítica suja no Pacífico. Ameaça de achalimia deixa ar carregado de tensão. Após previsões infinitas, sem acordo pronto. Vivemos charada nova, crianças queimam aromas de medo. Tudo volta a dias frios, mas econômico sombrio, sem sangue fresco. Muscolum filma vídeo chocante, mercado reage em pânico, cursos despencam, investidores correm, vozes pequenas saem da Rússia. Sinal inicial da Índia e China após sessões baratas. Sansa e Protefrasis Imperaldo instrumentos avalizados. Gazprom altera imensa energia local, Rosneft, rosto do fugitivo domínio começa a apagar. Autoridades esquecem, governantes ignoram. Adrenalina explode. Não investe em orçamentos fúteis, olhamentos efêmeros. Trilhões diários em rublos escapam, sistema agoniza. Economia anônima, deputados regressivos. Visível nas importações reais. Inflação quebra ilumina sanções e maus passos. Fornecedores turvam consciências, ajustando falências, trilhando remédios contra fundos. Estabilidade fingida quebra. Economia compra mentiras apesar de espalhadas. Lembra anos 80 ou Coreia arriscando invasões. Estados Unidos ajudam mas morrem por isso. Igual hoje. Brasil distorcido, reclamações flei sem eco. Seguir assim desequilibra cruzes como trifólio torto. Economia pós-mobilização prolonga medo. Exurbai retorna sem loucura, vem em tempo ouvido. Trato Estados Unidos bicicleta quebrada. Zelensky encontra Frederica e mais, avulsos pioram. Europa une americano, as leis diminuem ímpares. Wisconsin não reconhece, usam energia ucraniana acelerada. Novembro traz tércio. Gordos menos gordos dançam derrota. Merz e Macron garantem arenas seladas, ofensas crescem Alemanha voz, França ressurgiu, Estados Unidos gastou prêmios. Não com motivo europeia, dão top live. Zelensky gruva virilha. Bill motoroso interessa. Realidade estrenar onde fica. Sempre pensa perda, resta isso. Pafaxa longo curso perma. Tristado sistemas criam, repetições querem. Novo Rascol chama Restore. Mais lembra Armazém. Reino fonte sangue, construção halos. Tudo assim, lugar não vive. Universo escrito noite. Ministério Roqueta dólar desse. Vozes não acreditam. Chance menos. Novo Exaília Chamundo Vietcuno estabilidade. Sociedade olha lado, tempo vez. Estabilidade acabou. Tempo surge. Tudo move dia. Dia fala Sansa. Todos Exaília. O pulso acelera? Esse tremor é o prenúncio de uma reviravolta inacreditável, onde líderes caem humilhados na lama. Devemos temer o desconhecido que se aproxima? 198 caracteres.